Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos em um lugar cultural, um lugar que faz parte da memória da nossa região, aqui no município de Serraria, o Engenho Martininho. Um engenho extremamente importante e relevante, com uma bonita paisagem geográfica que nos traz nesse espaço a memória de tantas coisas que aconteceram aqui para que pudesse esse espaço se tornar um lugar para o sustento de tantas famílias. E eu gostaria de dizer para você da relevância desse lugar. Aqui nós temos muitos engenhos que produzem, a partir da cana-de-açúcar, muitas coisas que são importantes para a economia desse lugar. O que é que nós temos feito com a economia que Deus nos deu a condição de trabalhar para o nosso sustento? E, acima de tudo, nós reconhecermos que tudo isso aqui, que é lindo, belo, bonito e maravilhoso, tudo pertence a Deus. A minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, a nossa memória, a nossa cultura. Tudo deveria pertencer e tudo pertence a Deus. O que é que nós temos em nossa vida que não pertence a Deus? Se a minha casa, se os meus sonhos, se a minha realidade, se os meus projetos de vida não pertencerem a Deus, vai pertencer a quem? Lembre-se daquele que tudo fez, daquele que tudo faz, daquele que tudo criou, aquele que é o mantenedor da vida, da nossa existência. O Deus mantenedor, o Deus criador, o Deus salvador, Ele está aqui para nos dizer que nós devemos render a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E, acima de tudo, dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus, Ele deseja que eu e você, todos nós venhamos a colocar Ele em primeiro lugar, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vem comigo, hoje mais uma vez com o nosso querido amigo teologando, Josias Dutra. Ele vai nos abordar sobre o pacto do dízimo, para que assim nós possamos fazer com que a nossa história seja abençoada. Neste momento, nós iremos iniciar o estudo da nossa lição para este sábado. E no momento ímpar, um dos lugares mais bonitos aqui do estado da Paraíba, aqui na cidade de Serraria, uma cidade, numa região serrana que faz parte dos Caminhos do Frio, aqui do estado. Estamos no Engenho Martininho, né? E nós temos o prazer, mais uma vez, de estarmos aqui com o nosso querido amigo e irmão, o teologando Josias Dutra, e que vai nos trazer exatamente as reflexões importantes sobre o pacto do dízimo, né? Do que é que pertence o nosso dinheiro, do que é que pertence a nossa vida, aquilo que Deus nos deu como fruto do nosso trabalho, sendo Ele nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. E no texto inicial, que é o texto bíblico que introduz a lição, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Josias, com base nesse texto, sendo também um assunto que é muito importante na Bíblia, mas muita gente também distorce esse assunto. Quais os pontos relevantes a serem tratados nesta semana? Fala aí para o nosso querido, bonito e simpático público aqui do nosso canal. Primeiramente, feliz sábado a você, Matusalém, a você que está nos ouvindo. É uma satisfação enorme estar com vocês hoje aqui novamente, nesse tema tão importante. Nós vamos abordar aqui pontos importantes como o que é o dízimo, a quantidade exata, será que a Bíblia determina isso? Vamos ver o local que nós devemos entregar esse dízimo, será que eu posso ficar com ele e usá-lo da forma como eu bem entender? E também nós vamos ver outros pontos que concernem ao nosso coração, ao orgulho, ao egoísmo. E nós vamos ver, chegar ao final, de que, na verdade, o dízimo ele é um antídoto de Deus para tirar de nós o orgulho, o egoísmo, a autodependência. O primeiro tópico da lição, Josias e amigos ouvintes, é o seguinte: o dízimo equivale a 1/10. Primeira coisa que a gente precisa ver, a lição ela traz uma reflexão de um acontecimento lá na Bíblia que aconteceu com o patriarca Abraão, né? E depois daquele embate em que ele salva o sobrinho dele, Ló,
né, ele vai e devolve o dízimo a Melquisedeque, né? A grande questão é a seguinte: o que isso nos ensina sobre quão antiga é a prática de devolver o dízimo? Porque, não é, Josias? Muita gente acha que o dízimo é uma invenção que foi para o povo de Israel apenas, não é? Ou que o dízimo ele ficou para trás. O que é que essa experiência que a Bíblia relata nos traz de tão importante? Sim, é muito importante, não só para nós, Matusalém, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, entendermos que o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu ganho, de tudo aquilo que Deus me deu, eu preciso devolver a Ele. E, de fato, existem hoje muitas linhas teológicas que defendem que não, o dízimo ele foi só para os judeus, ele é só para os judeus, hoje não existe mais o santuário, então porque acabou o santuário, não existe mais o santuário terrestre aqui, então não preciso mais devolver o dízimo porque não existe mais o santuário, não existe mais o sacerdócio levítico ali, como era oficializado no santuário. Só que esta passagem aqui, ela nos comprova de que o dízimo ele existe muito antes do santuário. Porque se você for fazer um cálculo, vem Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, depois mais 400 anos aproximadamente, alguns teólogos divergem na quantidade de anos, e o povo no Egito ali. Então você imagina o quê? Que muito antes de houver nação judaica, você tem a devolução de dízimo. Então a Bíblia nos apresenta aqui o primeiro texto de devolução do dízimo, que aqui no caso Abraão ele devolve a Melquisedeque, que logo lá no Novo Testamento Melquisedeque ele vai ser comparado a quem? A Jesus Cristo. Então nós devolvemos o dízimo, nós somos fiéis a Deus com 10% devolvendo a Ele de tudo aquilo que nós temos, não é para um santuário em si, digamos, como era o povo de Israel naquele tempo que foi determinado para eles devolverem no santuário. A nossa fidelidade vai além do santuário. A nossa fidelidade, ela vai diretamente para Deus. E Abraão, ele traz a Melquisedeque, não é? Melquisedeque é uma figura enigmática, não é? Na Bíblia Sagrada. Você tem como dar uma palhinha aí importante sobre Melquisedeque? Esse ato de Abraão, né? Isso é um ato de fé, de Abraão levar o dízimo dele para Melquisedeque. O que é que você poderia, resumidamente, nos trazer aqui, Josias? Melquisedeque, ele não tinha origem, certo? Descrita, né, descrita na Bíblia, na origem dele descrita na Bíblia. E Melquisedeque também, ele é de um sacerdócio diferente, certo? Ou seja, quando o apóstolo Paulo retrata de Cristo, fala que Jesus era da mesma linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Então, Abraão, ele devolve o dízimo a esse sacerdócio. Ou seja, não era o sacerdócio levítico. Por quê? Muito mais superior que um sacerdócio levítico e humano é o sacerdócio celestial, que no caso aqui é representado por Melquisedeque. Exato. Outra coisa também que é relatada aqui na lição, que retrata também essa antecedência do dízimo, o conhecimento do dízimo, que o que parece que o articulista da lição coloca, que não era apenas um contexto, né? Só quem conhecia o povo de Israel. Antes disso existia o dízimo e outras pessoas praticavam essa ação do dízimo, né? Mesmo não tendo o conhecimento do Deus único, do Deus verdadeiro. E relata aqui também uma experiência de Jacó. Depois de todo o fato controverso, do engano dele, da mãe dele, né? Com relação ao pai Isaac e com relação também à mãe de Jacó, ele tem uma experiência, né? Em meio ao reconhecimento do pecado, né? Jacó cai em sono, coloca ali uma pedra, põe a cabeça sobre ela e ele tem um sonho. E depois desse sonho, ele toma uma decisão. Que decisão foi essa, Josias? Matusalém, eu vejo que esse ponto da história de Jacó é um ponto de uma conversão na vida dele, do início de uma conversão. E todas as vezes que nós estamos nos voltando para Deus, Deus ele recorre a nós, que nós nos convertemos verdadeiramente. E não é só um ponto ou 2 pontos de nossa vida, é em todos os aspectos. Jacó ele faz uma aliança com Deus. Quando ele vê a escada que é dirigida ao céu, ele fala assim, ó Senhor, se tu me abençoares para que eu vá e volte, eu de tudo aquilo que o Senhor me der, eu devolverei 10%. A dízima é certo que será sua.
Isso nos dá a compreensão de uma coisa. Jacó, ele já sabia o que era dízimo. Jacó, e certamente, como a gente sabe no contexto bíblico, o conhecimento era passado de pai para filho. Então ele aprendeu com quem essa história de dízimo? Aprendeu com seu pai, Isaac, aprendeu com seu avô, Abraão. E isso foi passado de geração para geração. Então, Jacó aqui, só para contextualizar você que está nos ouvindo, Jacó aqui ainda não é o povo judeu, certo? Nem de Israel aqui ele é chamado ainda. Ele só é chamado de Israel depois de muitos anos. Aqui, nesse texto aqui, ele está fugindo da casa do pai. Ele tem o nome mudado para Israel depois que ele volta da casa do pai. Massa, muito bem. Bom, aí agora o segundo tópico da lição, ele traz aqui onde fica a casa do tesouro, porque lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. O que é a casa do tesouro? Matusalém, nesse contexto aqui, a casa do tesouro é literalmente o santuário ali onde as pessoas tinham que levar o dízimo para o santuário, ou seja, para ali o lugar onde os sacerdotes ficavam. Só para contextualizar um pouco mais os nossos ouvintes, o que acontece? Quando o povo de Israel sai do Egito e eles vão para habitar na nova terra, existe uma tribo, que é chamada a tribo dos levitas, que eles não recebem uma terra de herança. Eles recebem o sacerdócio como herança. E todos os dízimos eram para a manutenção desse sacerdócio. As outras 11 tribos receberam cada uma as suas terras para produzirem, para poderem se beneficiar. Só que a tribo dos levitas, ela foi escolhida para serem a tribo dos sacerdotes. Então eles não plantavam como as outras tribos plantavam, eles não colhiam, não armazenavam celeiros, eles dependiam unicamente da dízima das outras tribos. E por que Deus estabeleceu assim? Porque Deus queria priorizar, Deus queria preservar a mensagem dele no meio do povo. Muito bem. Agora, qual o propósito do dízimo, né? Tem uns textos na Bíblia interessantes e relevantes que eu gostaria de ler para você fazer uma reflexão e uma análise sobre esses textos. Por exemplo, Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Agora, em Números, capítulo 18, versículo 21 e 24, diz o seguinte: aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço de tenda da congregação, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes dei no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, qual o propósito do dízimo? Aqui você já introduziu isso aí, mas só para dar uma, vamos dizer, uma aprofundada sobre esse aspecto. O que é que isso significa? Sim. Lembrando, essa questão do propósito do dízimo, veja, hoje nós não temos mais o santuário terrestre, que quando Jesus morre na cruz, aquele santuário, ele fica, não, digamos, inutilizado, mas ele fica obsoleto ali, certo? Porque o próprio santuário celestial se cumprindo em Cristo ali, o Cordeiro de Deus sacrificado vivo ali, certo? Quando nós falamos do propósito do dízimo, qual era o propósito do dízimo no tempo dos levitas? Era manter o sacerdócio, era manter a pregação do evangelho, era para servir a manutenção, ou seja, hoje o dízimo ele é direcionado também para esse mesmo propósito, para a manutenção do evangelho. O pastor, principalmente tratando da igreja adventista do sétimo dia, ele não pode ter outra função, a única função que ele exerce é a função do sacerdócio pastoral. Então ele vai exercer essa função e a igreja sustenta o pastor, certo? E o interessante aqui desse texto também, que eu e vocês precisamos entender que existe um local aonde nós devemos levar esse tesouro. Onde é esse local hoje? O local é a igreja. Então você não pode tirar o seu dízimo e levar ele para você fazer o que você desejar, porque você não está cumprindo o texto bíblico. O que diz o texto? O texto diz: trazei todos os dízimos. Aonde? Em que lugar? A casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro hoje? É a igreja, porque hoje a igreja adventista do sétimo dia, ela é uma instituição que foi estabelecida por Deus profeticamente
Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco e a gente pode esclarecer isso para você também. Mas a Igreja Adventista é uma igreja que nasceu de um berço profético. Então, hoje nós temos a Igreja Adventista Sétimo Dia como ela sendo oficialmente a igreja que nós devolvemos nossos dízimos e nossas ofertas para que este evangelho seja pregado a toda a raça, tribo, língua e nação, e então venha o fim. Então, basicamente, Matusalém, hoje o propósito do dízimo continua sendo aquele anteriormente, que é de a manutenção dos ministros e com foco na pregação do evangelho. Exato, e por isso que o evangelho, por exemplo, o exemplo da Igreja Adventista que você traz, ela está presente em mais de 200 países do mundo. Isso graças ao quê? A um sistema, não é, que funciona e que, de fato, esses recursos eles são destinados para o quê? Para o avanço e a pregação do evangelho. Porque a Bíblia diz, o evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as nações e as boas-vindas da salvação. Toda vez que nós cooperamos, a Bíblia diz que nós seremos abençoados, mas outras pessoas também serão abençoadas por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que nós somos fiéis e por aquilo que os nossos recursos que foram abençoados por Deus vai chegar também até outras pessoas. Agora vem o outro tópico da lição, né? Os dízimos é sobre o lucro ou sobre o bruto? Como é que fica essa questão, Josias? Tem ali, não é? Também, né, uma experiência de fidelidade da viúva de Sarepta, né, no caso do profeta Elias. Mas começando pelo primeiro ponto, né? O dízimo é sobre o líquido, sobre o bruto? Como é que a gente poderia orientar os nossos ouvintes, pessoas que já devolvem, pessoas que são fiéis, pessoas que querem ser fiéis, pessoas que reconhecem o Deus Criador, o Deus Mantenedor, o Deus Salvador. Como é que elas devem ser orientadas a levar o dízimo à casa do tesouro? Matusalém, veja bem, essa é uma pergunta muito comum quando a gente está estudando a Bíblia com as pessoas, né, que você entra nesse tópico do dízimo, e talvez seja a sua dúvida, que você está aí sentado nos ouvindo, ou em pé, ou talvez no carro. Veja, essa dúvida ela é bem simples de ser resolvida. Se você é um empreendedor, um autônomo, e você, por exemplo, compra mercadorias para que você venda essas mercadorias, então você vai tirar o dízimo do quê? Você vai subtrair o valor dessas mercadorias que você comprou e o seu dízimo você vai tirar em cima do valor do seu lucro bruto, certo? Outro ponto, para quem é trabalhador, ok? Quem trabalha ali como funcionário e tudo mais. O seu dízimo também, ele é tirado em cima do valor bruto. Como assim, Josias? Veja, os benefícios que são, tipo, para você, os impostos que são pagos, que a empresa paga para você desfruta de benefícios através desses impostos que são pagos. Por exemplo, como a estrada que você roda, como as pontes que são construídas, o sistema de saúde, vários outros benefícios você colhe porque esses impostos são tirados de você. Então, esses impostos não podem ser abatidos daquilo que pertence a Deus. Então, suponhamos que você recebe 10 mil reais, vou te dar um exemplo bem simples aqui. R$1.000, suponhamos que seja aí de impostos. Você vai tirar o dízimo de quê? O dízimo de 10 mil reais e não em cima de 9 mil. Por quê? Esses 1.000, apesar de você não estar recebendo eles em mãos, você recebe eles em forma de benefício. Então você tira em cima do valor bruto e não em cima do valor líquido, que no caso que seria os 9 mil reais. Ok, Jacís. E outro ponto, né, que aqui a lição retrata, né, que às vezes a pessoa está passando por dificuldade financeira, a pessoa não tem e às vezes só tem o dinheiro do dízimo. Aí a Bíblia traz uma lição que eu estava falando anteriormente, né, que é da viúva de Sarepta. Como isso pode se relacionar quando muitas vezes nós estamos em dificuldades, né, devemos ou não devolver o dízimo à casa do tesouro, ao Senhor. Matusalém, eu creio que talvez agora a gente entre no ponto da lição em que vai tocar no mais profundo do coração das pessoas. Porque talvez seja fácil para você que está nos ouvindo devolver o dízimo quando está tudo bem. Quando as coisas estão tudo certinho ali. Tem uma música de Luiz Cláudio, né? Como é bom ser cristão quando tudo está bem para o seu lado, os amigos sorriem, lhe abraçam, estão com você. Mas a música também diz, mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, o que é que você faz? Veja, a viúva de Sarepta, ela é um exemplo de prioridade a Deus. E prioridade a Deus, Matusalém,
ela começa nas coisas simples. Se eu sou fiel a Deus nas coisas simples, eu vou ser fiel a Ele nas coisas grandes também. Sem dúvida disso. Eu posso até contar para você, Matusalém, para quem está nos ouvindo, houve uma época lá em casa que minha mãe, ela estava justamente com o dinheiro do dízimo em casa. E a gente estava passando uma dificuldade no nosso lar, na nossa infância. E aquele dinheiro do dízimo serviria para a gente também comprar alguma coisa. Sabe o que minha mãe fez? Ela disse, nesse dinheiro a gente não mexe. Esse dinheiro aqui pertence a Deus. Vamos orar e o Senhor proverá para nós o alimento. Não passou muito tempo, chegou um irmão da igreja, bateu na porta da nossa casa e disse assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com vocês, não sei da situação, mas eu estava no mercado comprando algumas coisas e eu me lembrei da família de vocês e decidi trazer essas coisas aqui para vocês. Você vê como que Deus ele provê todas as coisas. No caso da viúva de Sarepta, quando Elias chega para ela e diz assim, olha, você vai trazer água para mim, ela trouxe água para ele. E quando ele diz, agora você traz para mim o alimento, o pão. E ela diz o que no texto? O texto diz que aquele alimento era o último, ela ia comer com o filho dela e ia morrer. Olha só, que providência de Deus. Porque Deus manda Elias para lá, não era simplesmente para saciar a fome de Elias, mas que Elias fosse uma bênção na vida daquela mulher e de sua família. Aquela mulher, certamente, ela já tinha ouvido falar de Elias, ouvido falar dos milagres que Deus fez através de Elias. E quando ela devolve, quando ela dá a Elias a prioridade, ela não está dando prioridade ao profeta Elias, ela está dando prioridade ao próprio Deus, ao próprio ministério que Deus estabeleceu aqui nessa terra. Sabe, Matusalém, eu vejo que hoje muitas pessoas tentam recorrer à Bíblia para poder falar assim, não, o dízimo não existe mais. Eu vou te dizer qual é o dízimo que não existe mais na Bíblia. A Bíblia fala do dízimo do rei. Foi estabelecido pelo rei Saul, esse dízimo. Então, quando acaba a monarquia judaica, também acabou-se esse dízimo. Não precisa mais devolver o dízimo do rei. Outro dízimo também que desapareceu na Bíblia, a gente vê que é o segundo dízimo. Esse segundo dízimo, qual era a função dele? A função desse segundo dízimo era que a cada 7 anos, a cada 3 anos, as famílias iam até o local de adoração e ali elas usufruíam daquele dinheiro que era reservado, que também era um dízimo de 10%, para poder usufruir da alimentação com a sua família. Isso no terceiro ano. No terceiro ano seguinte, após essa data, eles tinham que fazer um banquete e convidar as pessoas que não tinham condições, não tinham terras, para oferecer para aquelas famílias um banquete em honra a Deus, em honra à providência de Deus. Então veja bem, se você está tentando achar textos bíblicos para defender você de que hoje você não tem que mais devolver o dízimo, meu querido irmão, minha querida irmã, o dízimo ele não é só uma questão de gratidão a Deus. Não, o dízimo não é só uma questão de você, não, eu vou ser bonzinho com Deus, eu vou lá devolver o dízimo. Não, o dízimo, Matusalém, é uma questão de honestidade. Porque quando eu não devolvo a Deus aquilo que Ele está me pedindo de volta, veja, Ele não está pedindo para você doar o dízimo. O dízimo está pedindo para você devolver. Então, quando eu não devolvo, eu estou tendo uma doença chamada cleptomania, já ouviu falar? Que é a doença do roubo. Então, se você pensa que você tirando ali aquele dinheiro para ajudar uma pessoa, para você fazer uma obra de caridade, e você está devolvendo o dízimo fazendo isso, você está plenamente enganado. Porque o dízimo, ele tem a 10ª parte definida, ou seja, a 10ª parte de todo o seu lucro, e o lucro bruto. Você tem ali também a obrigação de levar ele a um local, porque Deus estabeleceu o local. No passado era o santuário, hoje é a igreja, certo? Eu sempre costumo dizer, Matusalém, o seguinte nas igrejas onde eu costumo pregar: o evangelho é de graça, a salvação é totalmente grátis, é 0,800 para mim e para você. Sim. Mas evangelizar tem um custo. Para nós virmos aqui fazer essa gravação para você, tem um custo por trás de tudo isso aqui. Nós ofertamos fazendo esse trabalho, mas o nosso dízimo, ele vai para onde, Matusalém? Vai para a igreja. Para a igreja. E também a Bíblia diz assim, ali também no texto de Malaquias: roubará o homem a Deus,
Porventura, aí vem uma pergunta, em que te roubamos? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Então, porque pertence a Deus. Então, a gente não pode tirar o que pertence a Deus para a gente. Como a gente também não pode tirar do governo. Ninguém, se sonegar imposto, é considerado crime no Brasil, né? Então, o que é que nós somos chamados? Nós somos chamados à fidelidade, né? E ele diz que vai abençoar a nossa vida, né? Nós seremos prósperos. E prosperidade não é apenas dinheiro no bolso da gente, que ele é importante. Prosperidade envolve em todas as áreas da nossa vida. Josias, terminando aqui na nossa lição, que experiência você poderia nos trazer? Você trouxe uma da sua mãe, mas teria uma outra que você poderia nos dizer da importância da fidelidade, em ser fiel a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, reconhecê-lo como Criador, como mantenedor, como Salvador, né, através da nossa fidelidade, levando para a casa do tesouro aquilo que pertence a Ele. Matusalém, eu consigo observar que hoje, na nossa sociedade, na nossa comunidade cristã, isso eu estou dizendo agora não só de adventistas, mas de várias outras denominações também, existe algo muito importante que precisa ser feito. As pessoas começarem a compreender de que o nosso papel não é administrar o dinheiro de Deus, levá-lo à casa do tesouro. Uma vez que o levamos à casa do tesouro, nós temos que entender que a administração daquele dinheiro dali em diante não é mais nossa responsabilidade. O nosso papel é até ali. Eu já vi, Matusalém, pessoas, irmãos de nossa igreja, dizerem assim, não, eu não vou, Josias, levar o dízimo para a igreja, porque eu não confio na administração da igreja. Eu não confio na liderança da igreja. E eu tive a oportunidade de orientar esses irmãos e dizer assim, querido irmão, você tomando essa atitude, você está roubando, você está confiando em si mesmo, você está querendo ser dono da sua própria vida, você está sendo egoísta. Porque a igreja, apesar das falhas que nós sabemos que ela possa ter, porque quem está na liderança sabemos que são seres humanos. Só, querido irmão, querida irmã, não queira estar na pele daqueles que roubam ao Senhor. Ou não queira ser um deles. Se porventura você leva o seu dinheiro à igreja e porventura em algum momento a administração da igreja falhar na administração desses recursos, essas pessoas prestarão conta diante de Deus. Essa pessoa que eu orientei ela não acreditava na administração da igreja. Ela não sabia exatamente o que acontecia com a administração da igreja. Mas eu posso dizer a você, ouvinte, eu fui contador da igreja adventista no estado da Bahia. E eu posso dizer a você com firmeza, o dinheiro do dízimo da igreja, devolvido na igreja adventista do sétimo dia, ele é um dinheiro que você tem acesso a qualquer momento que você quiser. Você pode chegar na missão, na associação, qualquer lugar que você for, você vai ter lá tudo o que está acontecendo com o dinheiro. Você pede o relatório e eles dão a qualquer pessoa que chegar lá e pedir esse relatório do que é que está acontecendo com o dinheiro que entra na igreja. Então, Matusalém, essa pessoa, quando ela entendeu isso, e ela começou a devolver o dízimo na igreja, problemas que ela enfrentava até no passado, financeiro e tudo mais, depois ela começou a receber de Deus as verdadeiras bênçãos, porque ela entendeu que quem administra, na verdade, todo o dinheiro em nossa vida não somos nós, porque aqui nós somos servos do Deus Altíssimo. Quando eu quero administrar o dinheiro de Deus, que Ele me pede de volta do meu jeito, eu estou me tornando, entre aspas, um Deus para mim. Porque eu vou evangelizar, eu vou usar esse dízimo do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Mas, querido irmão, querida irmã, que nesse raciocínio, eu e vocês, não venhamos a ser cleptomaníacos daquilo que pertence a Deus. Então, seja você hoje um servo, uma serva fiel, devolvendo a Deus, na casa dele, aquilo que pertence a ele, que ele pede de volta. E o que é que ele diz? E depois provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
fará. Coloque Deus em primeiro lugar e a Bíblia diz: as outras coisas vos serão acrescentadas. José, você poderia fazer neste momento a oração final pedindo a bênção para os nossos queridos ouvintes? Vamos lá fazer uma oração bem bonita para Deus abençoar todo mundo. Você já é abençoado, mas precisa de bênção. Quanto mais bênção, melhor. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento aqui juntos. Através da tua palavra nós entendemos que o dízimo tem uma quantidade certa, 10%, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Existe, Senhor, um local certo para entregarmos esse dízimo, que é a casa de oração, que é hoje representado por nossas igrejas. Senhor Deus, e também há um propósito para esse dízimo, a pregação do Evangelho a toda raça, tribo, língua e nação, para que finalmente venha o fim do reino de pecado aqui neste mundo. Senhor Deus, Tu não precisas do nosso dinheiro, Tu não precisas, Pai, dos nossos recursos, mas é um egoísmo nosso chamar de nosso, porque se pertence a Ti, como nós vamos chamar de nosso? Por favor, Deus, nos ajude a administrar aquilo que é Teu e devolver aquilo que o Senhor nos pede. Porque nós queremos, Deus, assim como estudamos na semana passada, das bênçãos bilaterais, nós queremos ser fiéis a Ti, por amor a Ti em primeiro lugar, mas nós queremos também desfrutar das bênçãos dessa fidelidade. Eu peço que, nesse momento, hoje, o Senhor repreenda o devorador desse querido irmão e dessa querida irmã que está nos ouvindo. Porventura, Deus, alguém que está sendo fiel a Ti e está enfrentando batalhas, eu peço a Ti hoje, Pai, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa obtenha a vitória. Obrigado, Pai, porque através dos dízimos e das ofertas, da nossa fidelidade, o Senhor tem autorização, o Senhor tem o poder de invadir nossa vida e repreender os laços de Satanás. Por favor, Deus, sê conosco nesse dia, sê conosco em toda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Compartilhe nosso canal, dê um like e a sua vida será abençoada. Nós estamos aqui em um espaço privilegiado da natureza, a criação de Deus, o Deus Criador, o Deus Mantenedor, o Deus Salvador, e um lugar também que produz o sustento de tanta gente, um engenho, né? Já pensou se as pessoas do mundo se unissem para ser fiel a Deus, né? Esse mundo já teria sido evangelizado e Jesus já teria voltado. E que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Tchau, tchau.